e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos capítulo 8, versículo 31. A primeira vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo, foi caracterizada por sofrimento e humilhação. O objetivo era reconciliar a humanidade a Deus que os criou. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículo 17. Mas o que a história reserva para a humanidade agora é seu retorno, a segunda vinda do Filho do Homem. Este dia será uma declaração aberta da sua glória divina. Todo o mundo verá que Jesus está reinando no reino de Deus. Como encontramos no livro de Lucas, capítulo 21 e versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Assim, com o retorno de Jesus Cristo, todos verão que Jesus reina no reino de Deus. Mas importa que todos creamos na obra de redenção realizada por Jesus na cruz do Calvário. Como encontramos escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus desafia a humanidade a ter fé. Somente pela fé em Jesus poderemos fazer parte do reino de Deus. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. A vinda do Filho do Homem será o momento mais extraordinário da história, mas o mais terrível. A Bíblia o descreve como o grande e terrível dia do Senhor, o grande dia da sua ira, o dia da vingança do nosso Deus. Concluímos então que Deus, antes de remodelar toda a criação, antes de destruir seus inimigos, enviou seu Filho unigênito para salvar a humanidade. Deus impôs uma única condição à humanidade: crer na obra de Jesus Cristo.
na cruz do Calvário, a fim de que, pela fé, aquele que recorrer ao nome de Jesus Cristo seja salvo da condenação do mundo. Mas, quando acontecerá este dia? Quais fenômenos sobrecomuns serão vistos? Estudaremos sobre estes e outros temas nos próximos estudos. Até lá!